Você tem dificuldade em análise sintática? Então, um dos primeiros passos para aprender é saber classificar bem os predicados. Olá, seja bem-vindo ao canal Português Digital. Este canal foi criado para ajudar você a aprender português definitivamente. Eu sou a professora Tereza Cristina e no vídeo de hoje nós vamos trabalhar com a classificação dos predicados. Você sabe que a análise sintática é muito importante em qualquer tipo de prova de português. Por isso, saber os predicados é essencial para a sua aprendizagem. A parte da gramática que estuda a organização da oração é a sintaxe. Para facilitar esse estudo, a oração, que é todo enunciado que possui verbo, é dividida em termos. Termos que se classificam em integrantes, que são os complementos verbais, o complemento nominal e o agente da passiva. Os termos acessórios, o adjunto adverbial, o adjunto adnominal, o aposto. Os termos essenciais, sujeito e predicado, e um termo independente, que é o vocativo. Os termos essenciais são sujeito e predicado e recebem essa denominação por constituírem a essência da oração. Eu tenho um vídeo sobre a classificação do sujeito. Por isso, hoje nós vamos falar do predicado. Bem, o predicado é a parte da oração em que há verbo. Portanto, não existe predicado que não possua um verbo ou uma locução verbal. O predicado é essencial para a oração, pois esse termo é aquele que traz todas as informações sobre o sujeito. Então, para facilitar seu reconhecimento, é preciso detectar quem é o sujeito ou o vocativo, caso apareça. Tudo o que restar é o predicado. No caso das orações sem sujeito, o que deve ser considerado é o processo verbal em si, a ação, né? A classificação do predicado está relacionada ao seu núcleo e ao tipo de verbo que o constitui. Por isso, há os predicados nominais, os predicados verbais e os predicados verbonominais. Só há dois termos que podem ser núcleos do predicado, que são os predicativos e os verbos de ação. Portanto, se o verbo for de ação, verbos transitivos e intransitivos, ele será núcleo do predicado, ou seja, o termo mais importante do predicado. Bom, é importante lembrar que os verbos de ligação jamais poderão ser núcleo de um predicado, pois não indicam ação. Inclusive, eu tenho alguns vídeos que o ajudarão quanto à classificação dos verbos. Se tiver qualquer dúvida, assista-os novamente. Bem, o predicado é classificado como verbal quando só tem um núcleo e esse núcleo é um verbo de ação. Por exemplo, a moça comprou um lanche. Repare que o verbo comprar é um verbo de ação, comprar. Especificamente um verbo transitivo direto, aquele que pede um complemento sem preposição, no caso, um lanche. Entretanto, quando o predicado é constituído por verbo de ligação, cuja função não é ser núcleo, mas uma ponte entre o sujeito e o predicativo do sujeito, o predicado é classificado como nominal, uma vez que o núcleo desse predicado não é o verbo, mas o nome, ou seja, o predicativo do sujeito. Veja este exemplo aqui. Aquele rapaz é inteligente. Nesse caso, temos o verbo ser, que é um verbo de ligação, e um predicativo do sujeito, representado pelo adjetivo inteligente. Portanto, temos nessa oração um predicado nominal, pois o núcleo é o nome, ou seja, o adjetivo inteligente. Só lembrando que os verbos de ligação jamais poderão ser considerados núcleos do predicado. Isso é bom sempre estar lembrando disso. Bem, também existem os predicados verbonominais. Aqueles que, além de conterem um verbo de ação, possuem também um predicativo, que pode se relacionar ao sujeito
classificando-se como predicativo do sujeito, ou pode se relacionar a um complemento verbal, que é o objeto direto ou objeto indireto, sendo chamado de predicativo do objeto. Bem, quando isso acontece, ou seja, quando no predicado há dois núcleos, um núcleo verbal e um núcleo nominal, o predicado é classificado como verbo nominal. Veja este exemplo aqui. O homem chegou preocupado. Nessa oração há um núcleo verbal, que é o verbo de ação chegar, e um núcleo nominal, que é o adjetivo preocupado, que funciona sintaticamente como predicativo do sujeito, está se referindo ao homem. Portanto, o predicado com esses dois núcleos é classificado como verbo nominal. Aqui você pode ter uma dúvida. Professora, como é que eu vou saber se a palavra preocupado é um adjetivo que está indicando o estado do sujeito ou é um advérbio de modo ligado ao verbo? Bem, isso é bem simples. Não pode ser advérbio, por quê? Lembre-se que os advérbios são invariáveis, ou seja, eles não vão para o plural nem para o feminino. E se você tiver alguma dúvida, assista ao meu vídeo sobre os advérbios. Neste exemplo, a palavra preocupado é um adjetivo, pois se eu falar a mulher chegou preocupada, trocando o gênero, ou eles chegaram preocupados, colocando o plural, a palavra pode variar em gênero e número, portanto, é um adjetivo com função de predicativo do sujeito. É por isso que na oração o homem chegou preocupado, nós temos dois núcleos e o predicado é classificado como verbo nominal. Se você tiver qualquer dúvida, assista este vídeo novamente, anote os exemplos, vá vendo o que eu vou falando, porque você vai aprender. Tá? Saber a classificação dos predicados é muito importante. Gostou do vídeo de hoje? Então, faz um comentário aqui embaixo, dá um like aqui para mim, ajuda o canal aí, compartilha com seus amigos, seus familiares. E se você ainda não se inscreveu no canal Português Digital, faça isso agora, você vai gostar bastante. Um beijo bem grande e até o próximo vídeo.